Hoje eu vou gravar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o Rosário, sobre o Santo Rosário. O Santo Rosário, né, acho que a maioria das pessoas sabem que ele foi, a Nossa Senhora passou a São Domingo de Gusmão, porque na época, muitos leigos e frades não sabiam ler. Então, o Salmo, não tinha como eles lerem o Salmo. Então, eles começaram a rezar a Ave Maria, né? E a Nossa Senhora passou São Domingos, que fosse rezado 150 Ave Marias, mas, né, com a divisão dos mistérios. E falou 150 Ave Marias, porque 150 representa o saltério. E tanto que na época foi chamado de saltério de Maria. E a importância disso, né? Porque 150 pessoas às vezes pensam, mas por que não 200, né? Tem os mistérios luminosos. Só que quando a gente reza os mistérios luminosos, a gente quebra a tradição do rosário, né? Um padre me falou, uma vez, um padre conservador, na época ele me falou, perguntou se eu rezava os luminosos, eu disse que não. E ele me falou sobre os luminosos, como que eles foram criados, né? Foi criados lá por uma seita aí que eu não vou dizer o nome, que está na igreja, né? E o João Paulo II foi obrigado a divulgar esses mistérios. E eles foram criados em comemoração aos 40 anos de ecumenismo, na época, né? Então, por aí dá pra gente ver que não agrada a Deus, né? Ecumenismo são as religiões todas juntas, né? E a religião, Deus criou uma só, uma igreja só, não tem outras. Então não pode misturar. E então ele me falou, né? Explicou sobre isso aí. E também, eu pesquisando, né? A gente vê muitas coisas, porque a gente tem que pesquisar. Se a gente reza os 4 terços, vão completar 200 Ave Marias. Se a gente divide essas 200 Ave Marias por 3, vai dar 66,6, ou seja, 666, o número da besta, que está lá em Apocalipse 13, no finalzinho do 13. Então, para quem quiser, vai lá e lê o Apocalipse, capítulo 13 e capítulo 14. Fala sobre as duas bestas, né? Então, a gente vê a gravidade que é isso aí. Se a Nossa Senhora pediu para rezar a 150, né, que representa o saltério, os salmos, que são 150 salmos, então não tem por que a gente ficar inventando, né? Não tem por que a pessoa, quem criou, no caso, né, criou passando em cima da ordem, né, de Nossa Senhora, desagradando o céu, quebrando a tradição do rosário. Então é importante a pessoa saber disso, porque às vezes a pessoa não sabe, reza, mas não sabe o significado. Porque muita gente não busca, não pesquisam, tem essa falta de conhecimento, né? E então é importante a pessoa buscar, pesquisar, ler livros, buscar conhecimento, né? Porque hoje em dia, às vezes, a pessoa faz muita coisa que não é certa, a gente mesmo, né? Eu também me incluo nisso, porque a gente não. Às vezes está faltando conhecimento ali, faltando conhecimento, mas assim, há uma falta de buscar, ler um livro, buscar um conhecimento, né? Uma pesquisa. Então aqui fala um pouquinho sobre o rosário, a excelência do rosário. O Pai Nosso, com que se separa as dezenas de Ave-Marias, é obra de Jesus, que ensinou seus discípulos, dizendo, assim que deveis rezar, né? Que é o Pai Nosso que ele passou para a gente, que é perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não ofensas e ofendidos, porque tem significado diferente. A pessoa pode pesquisar lá, porque eu já pesquisei para saber como falar, né? Se alguém um dia debater comigo, aí eu vou saber usar as palavras certas. Não, o significado de ofensas é uma coisa, de dívidas é outra, ofendidos é uma coisa, devedores é outra, né? Tem um significado diferente.
E nas Ave-Marias também, Ave Maria é uma oração predominante do Rosário. É composta das palavras que o anjo dirigiu à Santíssima Virgem no dia da encarnação do Verbo, das que Santa Isabel pronunciou na visita de Nossa Senhora, enfim, de uma invocação acrescentada a procedentes palavras pela Santa Igreja Nossa Mãe, que a Igreja acrescentou a segunda parte. E eu vejo muito, né, às vezes, não aqui fazendo julgamento, muitas pessoas às vezes rezam uma parte só da Ave Maria. Então aí tá ficando incompleto o terço, o rosário. Vamos supor, se, né, no caso eu, mulher, se os homens estão rezando a parte lá deles, né, então eu devo rezar baixinho, para quando chegar a parte das mulheres eu soltar minha voz um pouco, não rezar muito alto também, porque não é certo. Então, se a gente não rezar, a gente está deixando incompleto o rosário, o terço. É importante a gente rezar a Ave Maria toda, né? Reza baixinho, é a parte que não é das mulheres, reza baixinho. Se você é homem, né? Vice-versa, para não ficar incompleto, né? Então, tem uma mensagem que Jesus pede para a gente rezar, para a gente falar com Ele, debaixo da árvore, assim como Ele fazia com Deus, né? Que rezava ao Pai, que estava no céu, que está no céu. E ele pede para as mulheres ir bem vestidas, os homens também, claro, e levar o Santo Rosário na mão, para o inimigo não atentar. Então, para ver o poder do rosário. Então, é importante a gente estar sempre com o rosário no pescoço, quem pode usar no bolso, que às vezes a pessoa no trabalho não pode usar no pescoço, usa no bolso, né? Numa bolsa, no carro. Mas é importante estar sempre com o Santo Rosário, porque é um sacramental poderoso, muito poderoso. O Santíssimo Rosário. O Santíssimo Rosário compreende 3 terços, sendo cada um consagrado a honrar 5 mistérios da vida de Jesus e Maria, que corresponde ao ciclo litúrgico. Cada mistério é honrado com um Pai Nosso, 10 Ave-Marias e um Glória ao Pai. Tem, pois, 150 Ave-Marias, como tem 150 salmos, o ofício divino. Então, por aí dá para vocês verem, né, que realmente são 150 Ave-Marias, né? A gente não pode rezar as 200. Se a gente reza, a gente está quebrando a tradição do rosário. Então, aqui, numa pesquisa que eu fiz sobre o Santo Terço, né? O terço mariano surgiu na Idade Média, século XII e século XIII, terminou no século XIII, simplificando o saltério de Maria. A tradição atribui a São Domingo de Gusmão, porque na época muitos monges e leigos não tinham estudos. Eles usavam para contar pedrinhas ou cordões com nós. São Domingos recebeu revelação da Virgem Maria. A prática começou a ser chamada de Saltério de Maria. Tem 150 Ave-Marias nos mistérios, em 3 terços, que são gozosos, dolorosos e gloriosos. E a Nossa Senhora diz também a São Domingo de Gusmão: quero que saibas que a principal peça de combate tenha sido sempre o saltério angélico, ou seja, o rosário, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Assim quero que alcance estas almas endurecidas e as conquistes para Deus com a oração do meu saltério, que é o Santo Rosário. Eu lendo uma parte uma mensagenzinha sobre o Padre Pio, né, que ele era muito devoto de Nossa Senhora, rezava 30 terços, aliás, 30 rosários, né, que eu acredito que seja terço, por dia, ou mais, né, nunca menos. E ele estava sempre com o terço na mão, fazendo alguma coisa com a mão, né, e rezando com a outra. E ele fala para a gente ter um terço na porta de entrada, do lado de fora,
e debaixo do travesseiro. E é importante também dormir com o terço na mão, dentro da mão. E isso aconteceu comigo. Um fato bem interessante. Eu coloquei o terço debaixo do travesseiro e acordei à noite com o terço dentro da minha mão. Aí voltei com ele para debaixo do travesseiro e fui dormir novamente. Aí acordei com ele novamente dentro da minha mão. Então, ou seja, eu tinha que estar com ele dentro da mão. Então eu arrumei um, né, consegui um do tamanho bom, bem adequado para mim, colocar na mão. Aí eu enrolo ele no pulso e o crucifixo fica dentro da minha mão. Então aí a gente vê como que é a proteção com o rosário, né? Protege a gente tem um sono melhor e graças a Deus eu já consegui muitas graças com o Santo Rosário. Eu não rezava o rosário, eu rezava terços, né? O terço do dia só. E depois que eu entrei para a obra, eu passei a rezar o rosário e isso me deu muita força. Por mais que a gente tenha batalhas na vida, que todo mundo tem, as provações, né? E tentações, então a gente rezando o rosário, a gente consegue combater, a gente tem força para combater, por mais difícil que seja, mas eu tenho certeza que a Nossa Senhora está ali sempre intercedendo por nós, porque o rosário bem rezado, a gente vence muita coisa. E ela falou isso para o Padre Pio, com o rosário você vai vencer. E ele venceu, foi muito atentado, né? Quem sabe a história dele, já assistiu o filme, sabe disso. E então, o rosário é isso aí, gente. A gente sempre que puder, reze, né? Reze em casa, reze, né? Se tiver oportunidade, reze na igreja, na capela, reze em família, reze em grupo, né? Em grupo ele é mais forte ainda, né? E quem puder acompanhar, né, pelo Eugênio, tem de manhã e à tarde, tem o texto também na Igreja da Obediência todos os dias, né? Quem puder acompanhar, é sempre importante. E completa o rosário. Se você reza um texto de manhã, outra à tarde, outra à noite, mas completa o rosário, que é muito mais, tem muito mais força, né? O texto é muito importante, mas o rosário é muito mais, né? Por hoje é só, né? Fique com Deus aí, salve Maria, que Deus abençoe todos nós. Amém.